se cumpriam. Não eram só selecionados, não. Ele pregava a palavra e o milagre acontecia. A obra do Senhor era completa. Não tinha vírgula, não tinha ponto final, não tinha começo, como não tem fim. Nós sabemos disso. Problemas eram solucionados, pedras eram removidas, os corações sentiam-se movimentados e tinham alegria de ir até o local onde estava Jesus, não somente para vê-lo, nem para ouvi-lo, mas para contemplar os seus milagres e as suas maravilhas. E eu quero dizer nesta noite aos ouvidos desta igreja que Jesus é o mesmo. Ele ainda não mudou. A Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é imutável. Quando falamos disso, falamos com autoridade, falamos com ousadia, porque é a Bíblia que nos aponta a graça e o poder do ministério de Jesus na terra. Eu volto um pouquinho ao início e relembro, mas um grande motivo ali estava. Jesus levantava os seus olhos de manhã e ia para o monte, ia buscar poder, porque ele estava feito como homem, ele estava com o seu ministério na terra, ele estava aqui caminhando, andando, como eu, como você, como nós todos aqui, sentimos dor, sentimos fraqueza, sentimos problema, observamos às vezes de um lado e do outro e vemos as dificuldades, vemos às vezes o império do mal, observamos às vezes passagens, problemas que está acontecendo do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito. De repente, quando eu estou tranquilo, um telefone toca e alguém da minha família não está bem, ou aconteceu isso ou aquilo. É por isso que quando nós estamos na oração, a presença de Deus nos basta. Não seremos surpreendidos, muito menos decepcionados, para a glória de Deus. Voltando à palavra eficaz da palavra de Deus, conhecido ali Cafarnaum, quando ouviu falar que Jesus voltara para aquela cidade, a multidão e o povo daquela cidade se reuniam e queriam ir ouvir Jesus e ver Jesus fazer e realizar os seus milagres, sinais e prodígios. Aleluia! Eu exalto o Senhor porque na minha vida Ele fez sinais, Ele fez prodígios, Ele fez maravilhas. Se eu estou aqui hoje no meio de vós, é porque Ele poupou por 2 vezes a minha vida. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo, Ele é especial para nós. Nós temos que exaltar o seu nome a todo momento, nós temos que glorificar Ele a todo instante, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Eu acredito que você, meu irmão, você, minha irmã, está aqui nessa noite dizendo no teu coração: Senhor, seja Senhor da minha vida. Aleluia. Observando a palavra, Jesus volta. E naquela cidade tinha um paralítico, que foi chamado paralítico de Cafarnaum. Ele era uma pessoa, pelo que eu entendo aqui pela passagem bíblica, que ele era uma pessoa querida por muitas pessoas. Ele tinha muita amizade, muitos amigos, pessoas de bem, pessoas que davam para ele valor, importâncias. E eu olho para aqui, para essa palavra de Deus, e eu vejo uma coisa: a multidão se reúne e entra naquele lugar e chega onde Jesus ia estar naquele dia. Mas teve alguns de seus amigos, 4 amigos importantes dele, estavam preocupados com a vida do paralítico. Eles queriam que aquele homem, provedor da família, que aquele homem que estava sofrendo, sua família chorava, sua família era humilhada, sua família estava passando por dor e dificuldade por causa dele. A família precisava daquele homem e os seus amigos lhe diziam, tinham ele como um grande pai de família. E a Bíblia me relaciona em alguns itens dela, que então aqueles homens tiveram compaixão e pela sua amizade resolveram
levar o paralítico até onde estava Jesus. Mas eles queriam chegar na presença de Jesus, pastor. Eles queriam chegar ali onde estava Jesus com o paralítico. E o paralítico, eu creio que ele era um homem forte, ainda estava ali porque há tempo ele estava naquela situação, naquela circunstância da sua vida. Como tem muitos de nós aqui que temos problema de longo prazo, longos meses, longo tempo, problema parcelado, problema comprado, problema vendido, problema no INSS, problema na justiça, problema não sei aonde, e assim por diante. Assim a vida do cidadão, da cidadã, nós encontramos em nossa frente muitas setas malignas, e muitas setas diabólicas, e muitas delas que nós convidamos para nós mesmos. Assim nós pegamos carvão e ela veio até nós. Isso não foi diferente que aquele povo de Cafarnaum, não foi diferente que aquela família do paralítico. Mas eu estou citando esse paralítico e sua família, porque existe um sofrimento muito forte hoje das famílias nos dias da nossa época. Mas irmãos, antes do ministério de Jesus, já havia sofrimento na terra das famílias. As famílias, pastor, já eram sofredoras. Elas pagavam um preço muito alto, até mesmo para adorar o Senhor, para estar na presença de Deus. Na época da lei, havia proibição, até mesmo para as irmãs, para as mulheres. Era um sofrimento imenso. Imagina um paralítico dentro de uma casa e a família dependia dele. A família precisava daquele homem. E aqueles 4 homens sentiram compaixão daquele homem e levaram até Jesus. Na época, irmãos, a casa que Jesus estava, as casas eram feitas de pedras imensas, pedra pesada, pedra mesmo, afirmada mesmo, não era moleza não. O seu telhado era plano, totalmente plano, e era uma mistura de barro com palha. Imagina a construção dessa casa. E as escadas, elas só eram do lado externo, do lado de fora, que davam aos telhados. Mas aqueles homens estavam tão animados, tinham tanto amor, queriam tão bem aquele homem, que pegaram esse homem, e eu creio que eles usaram aquela escada do lado daquela casa, aonde Jesus estava pregando, aonde Jesus estava curando, aonde Jesus estava efetuando milagres, prodígios e maravilhas. Eles subiram com dificuldade aquela escada, e eles levaram aquele homem, descobriram o telhado, removeram aquela palha com barro, tiraram um buraco que coubesse aquele paralítico, e com o leito que eles jaziam eles desceram o paralítico até onde estava Jesus. Jesus olha para aquela cena, contempla aquela cena de compaixão, aquela cena de amor, aquela cena de brilho, aquela cena de preocupação que hoje quase ninguém tem mais. Mas ali estava aqueles paralíticos, aquele homem descendo por aqueles 4 homens, seus amigos. Irmão, Jesus olha, e quando Jesus olha, parece que eu vejo Jesus olhando, com o seu olhar meio, com o seu olhar brilhante, com o seu olhar de compaixão, com o seu olhar cheio de amor, com o seu olhar para perdoar, com o seu olhar para curar, com o seu olhar para socorrer. Parece que eu vejo Jesus olhando, e ele nem teve tempo de pensar nada. A primeira coisa que Jesus diz ao paralítico, e vê aquela cena de fé, de coragem, ele disse: perdoado estão os seus pecados. Aleluia. Pastor Gilmar, pastor Leno, quando Jesus diz isso, ali no meio daquela grande multidão, se encontravam religiosos, se encontravam fanáticos, homens da lei, judeus, glorianos, e outros contradizentes
à palavra de Jesus, ao ministério de Jesus. E isso começa a criar uma espécie de problemas, uma espécie de guerra, uma espécie de confronto. E começaram a dizer: esse homem blasfêmia, esse homem está amaldiçoando Deus. Quem é ele? Ele não tem poder para perdoar pecados, a não ser Deus. Está certo? Nem dizia. Levítico 24 fala. Nós observamos isso. Tudo bem, eles estavam ali, mas Jesus não estava falando somente como homem. Jesus estava ali representando o reino dos céus. Jesus já estava ali naquela hora, transformado, cheio de glória. Já estava como filho de Deus e estava como Deus. Há um reconhecimento nesta hora. A prerrogativa de Jesus foi contraditória àqueles homens. Eles achavam que ele blasfemava. Julgaram, começaram a julgar Jesus. E Jesus, conhecendo o pensamento e o coração deles, falou, foi correto, foi sincero e disse para eles: o que vós arrazoais ou pensais em seu coração, não façam. Ou seja, vocês estão julgando uma coisa errada, porque o que eu fiz, e o que eu falo, e o que eu digo, e provo que eu também sou Deus, que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. E por isso, paralítico, perdoados estão os seus pecados. Pega o seu leito, pega a sua cama, levanta e anda e começa a andar. Quando Jesus termina e aquele homem se levanta e começa a andar, aquele povo começou a dar glória a Deus. Aquele povo começou a dizer: Deus está em nosso meio, em Cafarnaum. Nesta noite, Jesus, ele está nesta igreja. Ele está neste lugar. Ele está na sua vida. Ele está balançando o seu coração. Porque ele é Deus. Ele é vivo. Ele é imutável. Nós vemos no capítulo do livro de Hebreus, nós observamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora eu volto para a família do paralítico. Irmãos, pense no sofrimento quando tem alguém em casa que está doente. Quando alguém é especial, pior. Quando alguém não anda, não caminha, tem que ser conduzido, pastor Melo, pelas pessoas da família. Meu irmão, você já contemplou isso? Você já viu como é triste, como dói? Já viu o quanto é difícil? Já viu que não é fácil? Agora veja quantas pedradas Jesus leva ao curar aquele paralítico. Veja quantos religiosos se levantam. Veja quantas pessoas se opõem. Jesus não estava fazendo nenhum mal, estava apenas respondendo a nível pela compaixão, e viu o tamanho da fé daqueles homens, o tamanho da fé daquele paralítico, e o milagre o alcançou. Agora Jesus está medindo o tamanho da minha fé e o tamanho da sua fé nesta noite. A sua fé está voltada agora para que lado? Você já pensou aquela escada que conduzir aquele paralítico naquela casa de pedra? Você já pensou que naquela época não tinha ambulância? Naquela época não tinha socorro como hoje, tranquilidade praticamente? Veja o sofrimento daquelas famílias, a dor, a humilhação daquelas famílias. Eu levanto hoje aqui e digo para esta igreja uma palavra muito forte e poderosa da minha parte, espiritualmente falando. Hoje praticamente nós temos postos de saúde dentro da nossa casa. Nós temos pronto-socorro, nós temos UPAs, nós temos PS, nós temos hospitais, nós temos Ubers, nós temos tudo. Agora pense um pouquinho
Eu não vou falar mais porque as pessoas que estavam naquela época, o sofrimento daquela família. E tinha na época instituições que eram dirigidas, que eram responsáveis, representadas pelas religiões. Quem eram os guias religiosos? Corruptos, fraudadores, e não dava atenção para os humildes, para os mais pobres, para aqueles que estavam no leito de hoje. Hoje não é diferente, irmãos. Muitas vezes em meio às camadas sociais nós passamos dificuldade, nós não somos bem representados. Mas eu dou glória a Deus nessa noite que existe um grande pilar na terra que chama a Igreja do Senhor Jesus. Existe hoje os ungidos do Senhor. Existe hoje as servas